Tô gravando. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, Libardo. A gente está aqui para explicar o que a gente fez na questão. Eu vou tentar ser mais claro possível aqui, né? Então, a gente procurou encontrar a relação desse triângulo aqui através das suas dimensões. Então, o que a gente pensou? Que esse ângulo aqui, esse ângulo θ, é o mesmo que esse aqui. Então, essas duas distâncias, elas têm que ser tanto essa aqui, elas devem ser as mesmas. Então, para encontrar essa distância aqui, a gente usa as dimensões que a gente tem aqui em cima. Se aqui é 1,2, aqui é 1,8. Então, isso aqui tem que ser 1,8 menos 1,2. Então, foi por isso que a gente aqui deu 0,6. Através dessa dimensão, a gente foi que a gente não tinha, a única que a gente não tinha. A gente calculou, vou ter que calcular aqui. A gente calculou a componente I e a componente em J da velocidade B. A gente tinha um módulo dela, que você deu na questão. Então, a gente usou a conservação linear de momento, mas antes disso você já teve visto que a gente separou todos os momentos, todas as velocidades, os deslocamentos do momento 1 e no momento 2, que a gente considerou esse momento na parede, a bola indo para a parede. Aí a gente fez essa somatória de momento linear em I, com uma massa escalar igual em todos os lados da equação, né? E o cinto de massa ele vai ser o mesmo, vai se conservar. Então, a gente usou essa relação. A velocidade V0 ela vai continuar sendo 6. A VA, nesse momento, nessa direção, ela não vai ter componente. E a gente resolveu. A gente, em vez de o ângulo, a gente fez a seguinte relação. O cosseno de θ é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, o cateto oposto de θ era o... Desculpa, cateto oposto sobre hipotenusa, né? Então, cateto oposto de adjacente sobre hipotenusa. Adjacente a gente tinha que essa relação de 1,8 menos 1,2. E a hipotenusa a gente encontrou ela aqui na frente, com os dados das dimensões que a gente obteve. A gente obteve o cosseno de θ, então, com a hipotenusa e o cateto adjacente, foi isso aqui que a gente encontrou. A gente foi resolver o VC e resolver o J para componente vertical, no caso, da velocidade VBY, né? Que o João vai explicar mais detalhadamente porque que VA deu igual a VBY, até por conta da conservação de momento. E esse resultado tem que ser isso aqui mesmo, né? VA tem que ser igual a VBY. Aí você pode explicar, João. Olha, essa outra parte aqui é que no dia, eu e o Breno, cada um meio que fez essa questão de uma forma diferente para, como que eu posso dizer, comparar os resultados. Aí sobe mais um pouco, Breno. Aqui ó, eu falo como se fosse um somatório para conservação de momento linear, que, por exemplo, o momento ele vai ser conservado tanto em I quanto em J. Dessa parte, que saiu aquela afirmação que a gente teve, que acho que era o VBY era igual ao VA, não era isso mesmo? Sim, a gente resolveu aqui embaixo para VBY. No caso, você resolveu VBY e Isso. deu Aí eu exatamente até, igual a eu até VBA. desenhei o triângulo que o Breno comentou antes, tá vendo? O VBX, o VBY e o VB, né? Com relação a esse ângulo θ e os valores que o próprio problema deu e os que a gente encontrou, que era o 0,6 e o 0,75. E com isso, igual o Breno comentou, a gente achou essas distâncias e, consequentemente, essa relação com, de certa forma, os ângulos. Aí a gente vai dar continuidade para poder resolver, encontrar a distância A,
basicamente a gente fazia o somatório a outra conservação de momento, só que agora a conservação de momento angular, que como está num plano, então meio que vai ser uma multiplicação escalar, de certa forma, as massas, como todos possuem a mesma massa, vai ser desconsiderada no cálculo, então meio que a gente, como se tivesse cortado a massa, e substituiu todos os dados que a gente tinha. Aí, basicamente, a gente acha a razão para poder encontrar o A, tirando tanto da parte de conservação dos momentos, que eu falei depois, vou até encaminhar essas fotos que eu fiz na época, dessa questão que eu fiz de uma maneira, o Breno fez de outra, tipo assim, cancelava alguns momentos diferentes e tudo mais. Mas, com base nessas relações, tanto dessa parte de trigonometria que o Breno comentou um pouco sobre essas distâncias e tudo mais, tanto da parte de conservação do momento. O que eu acho que o senhor talvez não tenha entendido é essa parte de conservação do momento. Não sei se a gente deixou tão explícito, igual nesse outro que eu fiz no dia da prova, que como se ele conservaria tanto em I quanto em J. Aí, por causa disso, a gente conseguiria isolar o valor de VBY como VA, por exemplo, para poder encontrar o valor de A. Aí, devido a isso, a gente consegue encontrar o valor de A que foi pedido na letra B, por exemplo. Acho que é isso. É isso, Lebardo. Obrigado. Eu espero que você entenda. E se tiver alguma coisa para falar com a gente, alguma coisa que precisa ser esclarecida, a gente vai tomar um prazer em esclarecer, tá bom? Obrigado. Obrigado.